Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo com o PM Conta. Paulo Marcos Conta. Hoje nós vamos falar de um negócio, de um assunto bacana que é a área comercial. Eu costumo dizer que a área comercial ligada a vendas, né? Essa área ligada a vendas, ela é o pulmão da empresa. A empresa pode estar mais ou menos capengando financeiramente. O que vai ajudar? O que vai dar um fôlego para ela? Vendas. Se a empresa tiver com alguma situação momentânea ali em outros, né, até o operacional, né, vamos entender que tem um operacional, uma equipe grande, e o operacional ele está meio que moroso ali, a venda pode impulsionar isso. Enfim, venda ligada a comercial existe desde que o mundo é mundo, porém, estratégias comerciais são cada vez mais relevantes. Então, nós vamos falar hoje não só de vendas, mas de estratégias comerciais, beleza? PM Conta 25, salvo engano. E para isso nós vamos começar com o PH. Vocês conhecem o PH? Ele vai se apresentar, o PH faz parte da equipe da PMR. E apresenta aí, PH. Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou o PH, estou aqui na PMR já tem uns 3 anos, sou bacharel em Ciências Contábeis, flamenguista de coração. Vai vendo aí. E é isso aí, vamos bater um papo, né? A área de vendas, né? Vender surgiu antes da existência do mercado, né? Vender talvez seja uma das artes mais antigas que a humanidade conhece. E tem várias formas de vender, né? Porque assim, eu costumo dizer que eu não sou comercial, eu sou técnico que vende, é diferente. Sou uma pessoa técnica que através da técnica eu consigo convencer alguém a comprar, a contratar. Mas eu não sou nem um pouco comercial. Antigamente tinha rifa na faculdade, eu comprava as rifas tudo para não ter que vender, detesto vender. Eu tive uma situação com rifa também que sortearam um prêmio, aí a Ah, pessoa ganhou. E eu de brincadeira falei, não, você pode pegar o segundo nome aí que vai ser o meu. Não valia nada, né? Dito e feito. então você não Não ganhou. ganhei não, né? Então não Pelo menos adianta. eu tenho o dom de prever as coisas. É outro dom, aí é outra coisa, né? Mas ó, por que que o PH vai falar de comercial, estratégias comerciais? Explica um pouquinho para a audiência aí, por que que eu vou conversar com o PH sobre estratégia comercial? Pois a gente está com uma nova proposta de estabelecer um departamento comercial robusto aqui dentro da PMR. E desde o meio do ano passado a gente começou a fomentar isso, tirou do papel, começou a engatear, começou a caminhar, para que a gente pudesse, de uma maneira planejada e não simplesmente acontecendo, estruturar esse departamento aqui dentro e, com isso, fazer com que a nossa captação de clientes fosse uma coisa mais natural, mais espontânea e não, como o Paulo Marcos falou, Isso aí. ele ser um técnico de vendas, né? Ele vende a técnica dele, lógico que é muito importante você saber daquilo que você está falando, mas talvez mais importante do que conhecer a área em si é conhecer as técnicas de vendas adequadas para você aplicar essas técnicas e convencer a pessoa a adquirir aquele produto ou serviço que você tem. Isso aí, interessante dizer que a questão comercial não é só o vender, é toda a estrutura por trás. Aí como que você recebe aquelas, né? Pensando aí num cliente de recorrência, que é o caso de contabilidade, ou a gente costuma dizer o pós-venda, né? O que que acontece depois que o cara compra? Qual que é a experiência inicial dele com aquela empresa? Então tem a estratégia de recebê-lo, de explicar para ele todo o contexto do atendimento, de atender e de avaliar esse procedimento inicial. Então, não é só vender e jogar para dentro. Tem todo um cuidado de tratar o cliente de maneira exclusiva. É um bom desafio, um desafio que muitas contabilidades, até em cidades maiores, já fazem muito bem, estão lá na frente, e a gente está implantando algo que não é tão comum na nossa região sede, embora a gente atenda também a várias, né, cidades aí, vários estados e cidades. Mas Isso. beleza. Mas antes de falar da primeira, tem algumas perguntas aqui. Antes da primeira pergunta, diz que você vai casar? Vou, cara. Por quê? Porque Uai não, uai. Falar uai, a noiva dele já tá vindo lá, ó. acontece que chega um ponto que você não consegue mais ter argumentos para enrolar, né? Então tem que sair também. Ah, tá Assim vendo como o aí, ó. departamento comercial sabe Venderam um casamento para ele. Venderam um casamento para e ele. bem vendido. Bem vendido.
E não tem pós-venda nesse não, tá? Isso aí é direto. Esse é sem devolução, nem 7 dias de prazo para devolução Não, tem. não. E o pior é querer devolver antes dos 7 dias, aí Aí que dá. complica, né? Mas, PH, o que que é uma estratégia comercial, de fato, e entendido o que é, como que a gente tenta aplicar isso? Então, a estratégia comercial, ela, como todo bom planejamento, ela visa você organizar os seus passos, desde o primeiro até o último passo, para que você tenha um esquema estruturado que facilite a sua captação. Você Passo a falou passo, é tipo um isso, checklist. isso. Você falou aí sobre tratar cliente com exclusividade, explicar, atender, se importar, Aham. mas assim, antes de um cliente ser cliente, ele acaba sendo o interesse, depois vira o lead, e talvez vire um cliente. Você explicar o que você vende, o que você faz, você se vender como imagem daquilo, são passos importantes, sim, na sua estratégia comercial, e mesmo assim você ainda tem o risco de não converter aquele cliente. Quando Só para você entender, converter o cliente é fazer ele assinar um contrato. isso, É ele comprar fechar alguma coisa. fechar com você e, no caso da contabilidade, se Aham. tornar uma venda recorrente. Sim. Todo mês ele está ali te Que na fornecendo verdade todo formulário e mês ele está tal. recomprando, Isso, exatamente. E se recontratando. você tem essa retenção permanente de um cliente, quer dizer que seu serviço é bom, Sim. é um serviço bem prestado, mas não é só o serviço que fideliza o cliente, né? A gente, numa estratégia comercial, a gente visa ter um esquema robusto, bem estruturado, muito bem Chega a planejado ser e bem burocrático ou executado. não? Não precisa ser. Não precisa Não ser. precisa Porque muita ser. gente tem medo de ser Uhum. burocrático. Ah, não vou conseguir fazer. O problema de uma coisa nova é justamente esse medo da mudança, né? Isso. E muitas pessoas não implementam por medo de dar errado e às vezes é uma ideia ali que morre no embrião. Então, assim, eu acho interessante, sim, para qualquer tipo de negócio que seja, ter uma estratégia comercial. Ah, mas qual estratégia comercial eu adoto? Vai depender do seu nicho de Depende do negócio. segmento, depende de onde você Isso, está, do seu público-alvo. de como você Você tem atende. que conhecer algumas coisas, né? Você tem que ter um planejamento muito bem estruturado. Se você não conhecer seu público-alvo, já é um pecado tremendo para o seu negócio. Então, são passos que você precisa, antes de qualquer tomada de decisão, são passos que você precisa estabelecer para que você tenha um planejamento comercial, uma estratégia comercial minimamente estruturada e possibilitada de ter sucesso. É interessante essa questão do público-alvo, que muita gente fala assim, tem que criar uma persona. Você cria ali, imagina alguém que vai comprar o seu serviço. Isso chama criar uma persona. E aí você começa a atuar querendo convencer, pensando na estratégia que aquela pessoa né, vai entender e partir para a contratação, para a compra, etc. E aí tem vários gatilhos, né, no comercial. Isso. Lógico que assim, quem é comercial, repito, eu não sou comercial, mas eu entendo. Quem é comercial tem vários gatilhos, né, que é o cara aplica ao tentar vender. Aí são outras coisas e inclusive é bem interessante essa área, eu gosto, apesar Sim. de não praticar, né? Mas vamos lá, dentro dessa então desse checklist, dessa estrutura, desse planejamento, tem pilares ali? Quais são os pilares? Tem coisa que é complementar? Tem coisa que não pode faltar? Como é que é isso? Cara, eu acho muito interessante, hoje está muito em voga o que o pessoal chama de funil de vendas, né? Sim. E eu acho que esse seja talvez o pilar do seu departamento comercial, das suas vendas, talvez o mais importante. Porque é pelo funil de vendas, é literalmente você imaginar um funil que você vai começar com a propaganda e dessa propaganda vai ter um filtro, depois no meio do funil você vai qualificar os seus leads. Quando você Sim. entender ali no meio do funil, você já entende o que de fato é viável para você em termos de conversão e o que não é. E no fundo do funil são aqueles que de fato vão se tornar clientes seus. Aham. Então, por essa comparação, por essa metáfora do funil, a gente pode mostrar também como funciona uma conversão. Por exemplo, a cada 10 pessoas que eu abordo, eu vou converter duas. Então, Na contabilidade é de 2 a 3, isso. Então, via de você tem regra. uma taxa de conversão entre 20% e 30%. Isso. O departamento comercial, ele vem para tentar otimizar isso, a sua conversão de vendas.
Ah, mas eu vou conseguir fechar 9 em 10? Provavelmente não. Não, acredito que não. Provavelmente não. É. Mas quando você conhece bem aquilo, quando você, aqueles passos que a gente falou no início de uma estratégia comercial robusta, bem elaborada, e quando você trabalha isso dentro do seu funil de vendas, você talvez consiga pegar 4, 5, 6, a depender do que você oferece para eles e a depender do que eles precisam também. E entendendo o processo. Um dia desse eu reuni com um lead, né, com uma empresa que estava falando em trocar de contabilidade e tal. Ela já tinha definido em trocar de contabilidade e nos Uhum. procurou. Aí eu conversei com ela e tal, aí eu marco na minha agenda, via de regra, 7 dias depois eu pergunto, ó, alguma dúvida e tal, não vai precisar mais, né? Uhum. Não, Paulo, eu gostei muito da reunião, mas tô consultando outras contabilidades e Sim. tal, aí beleza. Aí depois de uns 3 dias, né, a pessoa veio, Paulo, vamos fechar, não sei. Eu pensei, cara, que bacana, tal, obrigado pela confiança, mas o que que fez você fechar com a gente? É interessante entender É isso. você ter esse retorno, É, você saber qual que é o seu é diferencial. porque preço eu sei que não era, porque preço o cara vai jogar, um outro Preço, correndo vai jogar lá embaixo. hoje em dia a gente tem um certo desespero dos prestadores de serviço, principalmente em questão de preço. Então eles estão jogando markup lá embaixo, oferecendo serviços que, assim, não Que querendo não segura a diminuir, qualidade. Esse é o tem cuidado. preço e não tem qualidade. Eu acho que você mesmo já falou algumas vezes que existem muitos contadores que só enviam guias, né? Que não fazem a Sim. contabilidade de fato, Embora tem o que muitos não também se seja, qualificando, isso é muito o que bom. não seja errado, mas exatamente essa qualificação hoje é o que vai diferenciar esse contador que só envia guia daquele que tem uma contabilidade consultiva, que o cliente chega para você com a dúvida ou na tributação ou na folha de pagamento. Ô Paulo, como é que eu posso dar um jeito aqui? Porque eu acho que assim, eu estou com a carga tributária muito alta, você Sim, tem sim, recuperação de crédito, você sabe os caminhos legais para você sim. fazer uma revisão fiscal daquela pessoa, e muitas vezes a pessoa troca de contabilidade porque vê um diferencial e entende que aquele PMR, pô, os caras sabem o que eles estão fazendo. Sim, essa é a ideia. Essa é a ideia. E interessante também é o seguinte, a gente quando cria esses pilares, fazia assim, fazia assado, né? Cria essa metodologia, Uhum. você mostra uma organização. Sim. Isso é importante, não é E aquele cria, atendimento afoito, vamos fechar e te dou mais X desconto para fechar em e setembro, você não. cria uma autoridade também, né? Costuma ser. Agora, me fala outra coisa, quais são os hobbies do PH fora do escritório? Cara, pode não parecer, mas eu sou um cara muito apreciador de uma boa culinária. Gosto Não, muito de não sabe cozinhar, cozinhar não, né? demais da conta. Não, não sabe, né? Isso aí é mentira, Sei, pode cortar depois. Ou senão vai ter que convidar a gente lá para. bora, até Depois, hoje. eu não vou ser o primeiro, não. Depois que alguém comer, eu Rapaz, como. eu tenho mais tempo de experiência do que você pode imaginar. É quase 20 anos de Experiência quer cozinha dizer que você já. sabe fazer, não, hein? É Mas diferente. é, Experiência é uma coisa, gostar, saber fazer é outra coisa. gostar e Qual prato conhecimento você sabe são coisas fazer? diferentes. Cara, o que você quiser. Não, aí já. Eu A gente já tendo. sabe que o cara não é especialista, tá vendo? Quando o cara é especialista, não, sei fazer o molho rosé, que você vira assim, né? O que você quiser, o que você quiser. Eu tendo a receita, eu consigo fazer. Mas eu gosto muito de preparação de carne. Carne é bom. Gosto muito de churrasco e Carne é tal. bom. Só que eu tô tentando me aprofundar um pouco mais em cozinha fresca, né? Cozinha o quê? Tentar fazer uma massa fresca, O que é isso? uma cozinha um pouco mais do zero. Você pegar. Natural? Não, por exemplo, eu quero fazer uma massa fresca. Vou Ah, pegar lá minha farinha, vou pegar meu ovo, vou eu não misturar, sei o que é massa massa ali. fresca. Pois Vocês é, falam aí ué. no comentário, vocês sabem o que é massa fresca. O que é massa fresca? Eu não Massa fresca sei. você vai pegar uma proporção, sim, para leigo entender. A Ah, cada 100 gramas de farinha você utiliza um ovo. Você mistura, sova a massa, ah, estica ela. Já viu aqueles rolos de massa que tinha já, desenho já. animado? Abre no rolo, corta na Você faz espessura. isso? Com certeza. Vamos voltar para a estratégia O que que comercial, que é melhor. o que que você acha que eu vou casar? Meus dotes culinários, né? Não, porque você está enrolando muito tempo, é diferente. Vamos voltar para as paradinhas comercial, que é melhor. Olha só, erros. Muita gente erra nessa questão da estratégia. Como eu até disse, o cara às vezes passa a ser até agressivo na venda. Não, fecha agora que eu te dou, sei lá o Derruba o quê. preço, né? E tem algumas coisas, né? Eu falo assim, não estou querendo falar só na contabilidade, mas algumas coisas que fogem até a ética, né? Sim. Na contabilidade, a gente, e também no direito, tem algumas Uhum. questões bem que o código de ética inibem.
Mas no comércio geral, o pau quebra, né? Costumo pensar que as pessoas encaram a ética justamente por ela não ser lei, elas simplesmente encaram como algo opcional, né? Mas a ética também Ah, é um ponto que diferencia um bom profissional do ética é um profissional que não modo tem. de vida. Se É, você se não você, quando faz você na tem, empresa, você não faz na sua casa, não faz no casamento, não faz em a lugar nenhum. ética é uma dualidade, né? Ou você tem ou você não tem, não tem como. Mas existem esses erros. Quais os erros Existem. mais comuns aí na hora de estruturar o comercial? Tem uma cadeia de erros. A gente pode enumerar alguns, como você, por exemplo, você não conhecer seu público-alvo, é um erro Aham. crasso, mas assim, a pessoa pode até assustar, mas É tem diferente de gente, não ser nichado. isso, tem gente que Diferente. não conhece o público-alvo, tem. Pior que tem. Bastante, bastante. E a gente vê muita coisa de erros básicos que as pessoas têm. Você não tem um planejamento estruturado, como a gente falou antes, Aham. você ignorar a concorrência, você não analisar os dados que você tem. Poxa, errar todo mundo vai errar. Mas se você volta analisando os seus erros, analisando os dados dos seus erros, você vai entender o porquê de você ter errado naquele ponto Perfeito. e ter um norte para você corrigir aquilo. Eu costumo observar muita coisa na região onde que eu moro. Tem um ponto que ele já foi várias coisas, já foi padaria, já foi quitanda, já foi bar, já foi lanchonete e tal. E eu observo aquele ponto. Ali perto, eu sei que tem uma quitanda, eu Aham. sei que tem uma padaria, eu sei que tem um mercado, eu sei que tem outras lanchonetes. Vira e mexe, abre uma lanchonete ali e ela fecha e vira uma quitanda. Aí eu pensei, poxa, mas aqui já foi uma quitanda. Será que a pessoa que está abrindo esse Não negócio sabe disso. não pensou, não Não olhou, estudou, né? não estudou o histórico, ou talvez até mesmo a região? Beleza, você tem um sonho de abrir uma quitanda? Poxa, procure um lugar que tenha uma oferta que você, Que tem uma aderência que a você isso. pode encarar aquilo ali como um mercado em potencial. Porque assim, onde você mora, normalmente as pessoas são fiéis a um certo comércio. Tem o público ali, né? Exatamente. Esse tipo de análise, assim, pode parecer besta, mas, poxa, muitas empresas acabam fechando por causa É. disso também. E é uma coisa, assim, básica. Quando for criar uma empresa, a gente tem que pensar em planejamento financeiro, em planejamento operacional, como você vai fazer o que se propõe a fazer. E Uhum. o comercial é um deles, né? Mas não é só ir lá, abrir e esperar o povo Isso. chegar, né? Talvez a principal pergunta que você tenha ao abrir uma empresa é perguntar o que eu tenho de diferente aqui para oferecer. Isso. E você vai olhar Que ali seja mesmo a que diferença. seja mesmo diferente. Não é gourmetizar o negócio para cobrar 10 vezes mais caro. Porque Exato. isso aí é simplesmente Não não funciona, não funciona. funciona. Então, esses erros, eles acabam. A gente tem que aprender, sim, a gente tem que aprender com os nossos erros, mas melhor ainda se a gente puder aprender com os erros dos outros também. Sim. A gente não ter que passar por aquele sofrimento de lidar com o erro, de lidar com o erro crasso, e às vezes tomar um tropeço tão grande que a gente talvez não consiga se levantar. É. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito material para entender como que funciona o departamento comercial em si, e a partir disso estruturar. Hoje a contabilidade, ainda mais com rede social, a gente vê muita gente se vendendo em rede social. Sim. E talvez hoje, como a gente tem aqui um pilar de contabilidade digital, talvez hoje para a gente seja um dos mercados mais atrativos também. Sim. Porque explorar não só Instagram, não só Facebook, não só WhatsApp e tal, mas grupos também de venda, talvez umas permutas e tal, são nichos de mercado que a gente tem que explorar, a gente não pode ignorar esses mercados, porque a realidade é cada vez mais digital e quem não tiver no digital, não vai conseguir prosperar. E Você pode interessante. até, você pode até ter um mercado regional, ser uma referência na sua região, mas o tempo passa, a tecnologia atualiza e com isso você vai ficando para trás se Você você fica não seguir. limitado à região, né? Eu ia citar que na PMR, o boca a boca ele sempre vai funcionar, mas no PMR a gente tem algumas alternativas. Para contabilidade, ninguém abre o Instagram, vou contratar uma contabilidade de Instagram. Difícil. Já Uhum. teve no escritório pessoas que procuraram pelo Instagram, mas difícil. Muito O difícil. cara vai vir mais por ter visto um vídeo no YouTube Isso. que buscou lá a informação e você deu a informação exata. Ou talvez um Rios também. Algo assim, né, mais pontual. Mas nós participamos de grupo de network, de Sim. grupos de permuta, nós temos aqui estratégia de é,
um agradecimento aos clientes que indicam, Sim, um sim. agradecimento aos colaboradores que indicam. Então, assim, vai ter, e parcerias também, lógico, né? Então, vai tendo alguns canais que podem chegar àquela atividade. E outra coisa importante, eu falei aqui do pós-venda, mas vamos supor que você não venda. Tem que entender também, como eu fiz a pergunta para aquele cara, o que te fez nos escolher? Se daqui X tempo ele não fechasse, eu ia perguntar, cara, por que que você não fechou com a gente? O que que nós, não estou falando que eu ia oferecer o que oferecer para ele, mas o Uhum. que que nós não oferecemos que te fez fechar com alguém? É, Porque aí eu falo, né, o preço não é o nosso caso, mas a nível mesmo de algum é, alinhamento operacional. esse retorno que você tem, ele acaba sendo mais um indicador, né? Porque Sim. os indicadores também são bem importantes para a gente E quais entender. indicadores assim a gente é mais Cara, interessante usar? eu acho que a taxa de conversão em relação ao comercial, para mim, ela é o mais importante, Aham. porque a taxa de conversão vai traduzir o quão eficaz a sua estratégia comercial está sendo. Se eu não Sim. tenho uma taxa de conversão bacana, talvez eu precise melhorar um pouco o meu discurso, ou talvez até mesmo entender um pouco mais aquilo que eu estou oferecendo ao meu lead, ao meu potencial cliente. A gente pode mensurar também ticket médio para E entender, só um passo atrás, que antes da taxa de conversão, a gente tem que entender a taxa de procura. sim, Porque, ó, que é o funil lá atrás que a gente falou. o funil, eu penso que ele já até trabalha alguém que está ali. Mas, Sim. assim, por exemplo, uma escola de idiomas, o que é costumeiro ela fazer? Vão panfletar, né? Que é Uhum. diferente de outros tipos de segmento. Panfleta para depois a pessoa entrar no funil. Não dá para você aplicar, sim, o panfleto pode funcionar para eles, Sim. mas para contabilidade talvez não funcione. É, para Então outros segmentos são não. estratégias que a gente tem que adaptar de acordo com o nicho que você está. Então, ó, a taxa de procura, a taxa de conversão, você estava falando o Ticket ticket médio. médio, né? Para a gente entender como que está o valor de cada cliente, né? O valor Uhum, monetário mesmo, financeiro, e desse lead que virou cliente, para entender se aquilo está adequado ao mercado, para entender se aquilo está de fato fazendo jus ao serviço que é prestado. Então, uhum, assim, o comercial, vendas, não é somente você vender, é você entender se sua margem, seu markup, eles estão bacanas para o seu segmento, você entender se a satisfação do seu cliente está no nível agradável uhum. do seu segmento, você entender como que a sua concorrência está em relação também a esses indicadores. Então, assim, são muitos pontos que a gente tem que ir analisando. E é o que eu Sim, falei em relação à estratégia, a gente tem pontos de análise também diferentes para os outros segmentos, né? Só que eu acho que o que talvez mais crie autoridade em relação ao serviço é você, além da taxa de conversão, você ter uma taxa de permanência. que é a retenção. Exatamente, a sua Aham. taxa de Muito retenção. falado a nível de colaborador, mas cabe a nível Isso. empresarial de clientes. Até porque uma relação contabilidade-cliente não deixa de ser uma relação de trabalho também. Pode Um ser. pouco mais informal, assim, uma análise muito mais superficial, porque É, você está prestando um serviço também. sim. Só que essa taxa de retenção, você vê, por exemplo, o escritório vai fazer 10 anos, tem clientes que estão aqui há muito tempo, 10 anos. 10 Tem cliente anos. de 10 anos aí. Exatamente. Então, quer dizer, poxa, o meu serviço para esse cliente está ótimo, Sim, está tranquilo. Mas pode acontecer também de ter clientes que não fiquem um ano. Seja por qual motivo for, você é obrigado a perceber, a analisar qual foi a motivação daquele cliente ter saído. Seja a qualidade do serviço, seja uma outra oportunidade, ou seja uma necessidade. Até porque, eu vou ter que sair porque eu tenho, vamos supor que você tem um mercado que fechou com a rede que presta serviço de contabilidade. hum, Até mesmo para entender os seus potenciais concorrentes, as suas potenciais ameaças externas, é sim. bom você analisar isso. E a estratégia comercial, ela passa por todo esse globo, por todo esse prisma de você olhar, entender o que está acontecendo e às vezes você identificar coisas que nem nos livros estão. Porque tem muita coisa nova, né? Hoje em dia, Muita a coisa nível de nova. estratégia, muita coisa nova. Interessante que eu estou lembrando que no final do ano passado, nós fizemos uma reunião com a equipe no último dia, né? Sim. Onde eu passei ali algumas métricas do ano, e eu lembro que a gente falou que aqui a gente mapeia todo mês, mensalmente, quantos entram ou quem entra e quem possivelmente sai, né? Eu trato
microempreendedores de diferente. Então, tanto no MEI quanto de empresas, né, que não são MEI, quem entra, quem sai, de quais cidades são, né? A gente tem essa métrica. E eu lembro que ano passado, na reunião, eu chamei atenção para um ponto que ano passado, eu, salvo engano, é 36, eu não lembro o número. 36 empresas que fecharam, baixaram. Sim. Ou seja, a empresa deixou de ser cliente. Mas por quê? Ela ou faliu, ou baixou por alguma situação, teve caso do sócio falecer, enfim. Mas 36 empresas fecharam e deixaram de ser clientes. Mas não fecharam, não nos deixaram. Sim. Ela em si não continuou. Conta que no... é o que né, na nossa consideração aqui é muito importante. Implica muito. Mas conta, querendo ou não, é um indicativo que você tem que analisar. Sim. Entender qual o fator econômico naquela região, na nossa região no caso, está influenciando nesse fechamento das empresas, e é o que a gente tenta fazer também no outro braço da PMR, que é a PMR Business, né? Tentar capacitar esse pessoal, como eu falei lá atrás, a pessoa não analisar o mercado, não Sim. entender a região que ela está, tentar capacitar o pessoal para cada vez menos empresas passarem por essas baixas. É isso aí. Então, assim, é importante também uma certa educação corporativa para que as pessoas entendam o que elas estão fazendo. A boa vontade, ela conta muito. Porque Só hoje que ela em dia, não pode ser tudo. Hoje em dia a gente tem muitos empreendedores, que é diferente de ser empresário. Sim. O cara é empreendedor, tem dinheiro, pá, é diferente de ser empresário. Ser dono de empresa muito diferente, muito diferente. Né? A gestão, ela é uma arte que demanda um bom esforço. E assim, é clichê, mas não é uma ciência exata. Não é não. Diversos fatores. E às vezes também, fatores internos e externos. Talvez internamente a empresa está bem organizada, mas externamente vem alguma coisa e pá, joga pro chão. Exatamente. Acabou, o que vai fazer? Um momento econômico mais fraco, ou um nicho de mercado que acabou perdendo o foco da clientela. Não sei se você lembra, antigamente tinha aquela moda de paleta mexicana. Sim. Duas coisas erradas. No México não tem paleta. Sim. E abriu um monte, uma atrás da outra. Virou moda. Pum, bateu, acabou, sumiu. Algumas coisas são então, assim. São nichos de mercado, são sazonais, são coisas que a gente vai analisando, vai surgindo, a gente analisa. Hoje em dia tem um pessoal abrindo um monte de espeteria aí também. Daqui a pouco o mercado Você sempre vai tem uns segmentos que são avulsos. segmentos que são sazonais, surgem e somem. Então, a gente tem que estar sempre atento para, no período que eles precisarem da gente, a gente está ali. Lógico, a empresa abre com a esperança de que ela perdure para sempre. Mas a dificuldade, ela é inerente a qualquer negócio, seja ela financeira, seja ela intelectual. Sim, só precisa saber. Só precisa saber lidar com aquilo. Não fazer de maneira solta. Exato. Então, encaminhando para o final aqui, dá umas dicas finais aí para o pessoal a nível de pilar comercial. Fala aí onde que o pessoal segue a gente, onde que eles... Fala tudo aí que você quiser. Pessoal, então, é muito importante vocês terem consciência do que vocês estão fazendo. Esse planejamento comercial, ele não vai ser uma fórmula exata, como eu disse, para todos os segmentos que a gente tem, porque uma estratégia comercial de uma indústria vai ser totalmente diferente de uma estratégia comercial de uma loja de roupas. Então, a principal dica, talvez, é que você não é obrigado a saber tudo isso, mas que você procure alguém que saiba e que possa te auxiliar. E aqui na PMR a gente tem essa possibilidade também. Seja pela PMR Business ou seja por uma consultoria nossa também. Bom que o Paulo Marcos ter pontuado também, já vai deixando o like aí, já segue a gente, inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa um comentário também para dar engajamento, manda esse vídeo para quem está precisando de abrir uma empresa, de umas dicas, ou quer abrir uma filial, quer abrir uma empresa, quer diversificar os nichos que a pessoa mexe e tal. No mais é isso. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. A boa vontade, ela conta muito, mas ela não pode ser tudo. E uma estratégia comercial, ela vem justamente para auxiliar a gente entender quais decisões tomar, quando tomar e qual que é o nosso cliente foco, principalmente. Isso aí. E você vai casar que mês? Que dia que é? 17 vai chamar todo maio. mundo? Tentar, né? Chama o povo aí, então. Manda, nós vamos colocar o cupom de desconto ali. Isso, deixar minha chave Pix aqui embaixo para vocês ajudarem os dois. Normalmente o PH que filma aqui os podcasts, as paradinhas. Você está aqui, quem que tá lá hoje? Filma, edita, faz os cortes e tal. Esse aqui vai sair corte bom daqui hoje, hein? Será que vai? Vai ter que sair, não é possível.
Quem que tá filmando hoje? Hoje quem tá nos bastidores é o Vinícius. É Que já mesmo? apareceu em alguns reels nossos aí. Em breve E nós vai vamos conversar com ele aqui sobre o quê? certificado digital, pode Olha ser? só. Pode? Esse camarada aí, o que você precisar de certificado digital, ele tá sabendo. É mesmo? Ele é sacudido nisso, sabe muito. Ó, pessoal, obrigado. Mais uma edição do PM Conta. Que número que é? 25. 25. E nos próximos, então, o Vinícius vai estar aqui, mas vai ter mais pessoas também. Valeu, abraço. Valeu, pessoal.